Quase todo mundo acha que Zé Pelintra é da Umbanda desde sempre. Mas a verdade é mais interessante. E ela explica por que ele atravessa o Brasil inteiro. Por que ele aparece com roupas e jeitos diferentes dependendo da casa. E por que tanta gente confunde guia com caricatura. Hoje eu vou te mostrar, sem briga e sem folclore, o ponto central. Zé Pelintra não nasce na Umbanda. Ele chega na Umbanda. A raiz dele está no catimbó, uma crença sincrética do Nordeste. E o caminho que trouxe Zé para os grandes centros tem tudo a ver com cidade grande, migração e transformação cultural. Fica comigo até o fim, porque quando você entende essa raiz, 3 coisas mudam na sua cabeça. Você para de confundir malandro de luz com desordem. Você entende porque Zé pode ser chamado de mestre juremeiro em um lugar e de guia do povo da malandragem em outro. E você aprende a olhar Zé como arquétipo de ética e sobrevivência, não como desculpa para atalho. Respira. Vamos entrar nessa história do jeito certo. Existe uma frase silenciosa que a rua ensina. Quando o mundo muda de lugar, os símbolos mudam de roupa. E Zé Pelintra é um símbolo vivo disso. No resumo público mais conhecido, Zé aparece como chefe de uma falange de entidades de luz originária do catimbó, surgido no Nordeste. Ou seja, o ponto de partida não é o terreiro urbano do Sudeste, mas uma matriz nordestina, sincrética, cheia de cruzamentos culturais. E então acontece o movimento que muda tudo. Zé atravessa território. Ele se difunde junto com as ondas de urbanização e migração. E nesse processo passa a ser incorporado e cultuado também na Umbanda, ganhando o Brasil inteiro. Isso não é detalhe acadêmico, isso explica o fenômeno. Quando um símbolo muda de território, ele encontra novas dores, novos códigos, novas linguagens. E o arquétipo do malandro encaixa como luva na cidade grande, porque cidade grande é multidão e invisibilidade ao mesmo tempo. Você bate em 10 portas e não tem garantia de ser ouvido. A cidade grande fabrica bloqueios silenciosos, burocracia, humilhação, fome escondida, aluguel atrasado, sonho engolido pelo cotidiano. É nesse cenário que Zé vira para muita gente o guia que organiza a noite. Não porque nasceu ali, mas porque se adapta e é adotado por uma tradição que cresce e se molda nas cidades. E aqui entra um ponto que derruba preconceito. Zé é chamado de patrono de bares, locais de jogo e sarjetas, mas não alinhado com entidades negativas. Isso por si só já corrige uma confusão comum. Achar que se é rua, então é maldade. A rua é um território humano e guia de rua, quando é guia de luz, entra onde existe dor disfarçada de riso. Ele entra para guardar, desatar e orientar. Ele não entra para romantizar queda. Por isso, ele é mais que personagem. Ele é arquétipo, espelho cultural. Ele toca um Brasil real. O Brasil do trabalhador informal, da sobrevivência, do preconceito, das injustiças, da vida na unha. Quando você entende isso, para de reduzir Zé a meme de terno branco e começa a enxergar postura. E postura, no fundamento, é ética aplicada, palavra que vale, limite que protege, constância que sustenta. Agora presta atenção em um detalhe que rende vídeo e rende identidade visual: as roupas. A descrição mais comum mostra Zé de terno branco de linho, sapatos bicolor, gravata vermelha ou grená e chapéu panamá com fita vermelha ou preta. E ainda aparece a comparação com o zoot-suit, uma estética associada a negros e latinos nos Estados Unidos nas décadas de 1930 e 1940. Isso é poderoso por 2 motivos. Visualmente cria a assinatura forte e, simbolicamente, liga Zé à elegância e afirmação em contextos de marginalização. Mas existem variações. Pode aparecer com roupas simples de algodão, lenço vermelho, fita no chapéu e a bengala, e na Jurema pode ser representado com camisa comprida branca ou quadriculada, calça dobrada sem sapatos, lenço no pescoço, bengala e cachimbo.
O que isso mostra? Que o mesmo arquétipo atravessa territórios e tradições, e a forma muda conforme o contexto. É uma prova de que o fenômeno é cultural e religioso ao mesmo tempo. E aqui está um ponto que resolve briga e gera comentário. No catimbó, Zé é considerado mestre juremeiro. Na Umbanda, ele é guia pertencente à linha do povo da malandragem. E por vezes pode incorporar em giras de Exus ou em giras de pretos velhos, embora não seja necessariamente de nenhuma dessas duas linhas de trabalho. Tradução simples. Ele pode transitar e atuar em contextos diferentes sem precisar ser rotulado como daquela linha. É como uma pessoa que fala vários idiomas. A pessoa é a mesma, o idioma muda conforme o lugar. Por isso, perguntas como Zé é Exu ou Zé é preto velho pedem uma resposta madura. Depende do fundamento da casa e da tradição, mas o que dá para afirmar com segurança é que atuar em uma gira não significa ser daquela linha do jeito simplista que muita gente imagina. Agora vamos para outro dado, que ajuda a contar a história do Brasil junto com a espiritualidade. Os seguidores e cultos a Zé se concentram bastante em ambientes urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo, mas ele também aparece no Nordeste, entre catimbozeiros e até em áreas rurais de praticamente todo o país. Isso combina com a lógica da difusão. Cidade grande absorve, mistura e amplifica. E Zé, por ser arquétipo urbano forte, vira símbolo de rua e de povo. E aqui vem um apelido que é ouro. Zé é tido como protetor das classes menos favorecidas e ganha o nome de advogado dos pobres, pela patronagem espiritual e material que exerce. Esse apelido diz muito sobre missão, justiça, guarda e caridade. Não é sobre vencer no grito, é sobre impedir que passem por cima de quem está vulnerável. Malandro de luz não é o que passa a perna, é o que evita que passem a perna em você quando você está fraco. E eu quero te fazer uma pergunta que segura retenção. Se Zé não nasceu na Umbanda, por que tanta gente jura que ele é da Umbanda desde sempre? Porque para milhões, a Umbanda foi a porta de entrada onde encontraram Zé vivo, trabalhando, orientando e abrindo caminho. Quando a pessoa sente a presença funcionando, ela abraça a experiência antes de abraçar o registro histórico. Só que estudar te protege de duas armadilhas. Misturar tudo sem critério, achando que é tudo igual, e achar que mudar de tradição é mudar de verdade. O Brasil espiritual é um tecido de cruzamentos, e Zé é um dos fios mais famosos desse tecido. Por isso, o caminho de ouro para entender é simples. Origem nordestina no catimbó e o título de mestre juremeiro. Depois, a difusão para a Umbanda, com a urbanização e migração. Depois, o arquétipo do malandro como figura de resistência e trânsito. Depois, a correção do preconceito bar-chequerer maldade, com o ponto de ser patrono sem ser negativo. E por fim, a síntese do advogado dos pobres, como assinatura ética. E ainda tem um bônus cultural que amplia a compreensão. Zé é homenageado em música e em samba enredo, e isso mostra como ele atravessou o terreiro e entrou na identidade popular. Quando um guia vira canção e enredo, é porque já virou símbolo vivo na cultura. Agora eu fecho com o ponto mais importante. Se você entendeu que Zé Pelintra é ponte, catimbó de origem, Umbanda de difusão, arquétipo urbano de resistência, então entende que o segredo dele não é fórmula escondida. O segredo é postura. Malandro de luz é o contrário do atalho sujo. É a elegância de quem não precisa humilhar para ser firme. É a inteligência de quem não precisa mentir para vencer. É a coragem de entrar na noite para devolver alguém ao próprio nome. Por isso, a pergunta, Zé nasceu na Umbanda, não é só curiosidade histórica, é convite para parar de repetir mito e começar a enxergar fundamento. Se esse vídeo clareou sua visão, comenta aqui embaixo. Eu entendi a origem. E me diz, você conheceu Zé pela Umbanda ou pela Jurema Catimbó?
Curte e compartilha com alguém que ainda confunde malandro com mal. No próximo, eu explico a outra que dá briga. Mestre juremeiro ou guia do povo da malandragem? O que muda de verdade?